Sabe o que é isso aqui, Guilherme? Isso aqui é início de reunião com o Zé Celso. Vamos fazer, vamos cumprimentar todo mundo. Salve todos os artistas! É isso mesmo, Lucas. Hoje nós vamos falar de um dos encontros mais icônicos que já aconteceram em terras tupiniquins, no Pindorama. Zé Celso, Silvio Santos e João Dória se encontrando para falar sobre uma questão que é muito brasileira, que é posse, propriedade. Terra! De quem é esse negócio aí? Para quem não sabe, Zé Celso é um dos grandes dramaturgos, diretores de teatro. Ele é o criador do Teatro Oficina, um teatro que começou nos anos 60. O Oficina é um grupo que propõe uma certa mudança na forma de fazer teatro, pelo menos naquele contexto brasileiro que você tinha Sim. o TBC, que era o teatro mais profissional e tal, e o teatro do Zé Celso já propõe uma coisa mais ritualística, trabalhar com outra maneira os próprios valores que a gente tem como sociedade, contestador. E tinha aquela coisa clássica de teatro de arena, né? Arena. Tem a passagem reta da oficina, né? E as arquibancadas levantam pra cima. Então você fica numa espécie de arena, só que é uma arena numa espécie de retângulo, né? Não é uma arena tradicional circular, digamos assim. Exato. Só que a terra lá tinha dona. Exato. Na verdade, assim, você tem um lugar ali no Bexiga, onde o Teatro Oficina, ele é inclusive tombado hoje, né? E faz um tempo que ele é um patrimônio histórico da cidade. Mas do lado dele, que é quase uma extensão desse teatro, você tem esse terreno que nos anos 80 foi comprado pelo Grupo Silvio Santos. Sim. E que eles ficaram tentando usar aquilo de alguma maneira durante muito tempo. Mas é óbvio que Zé Celso e as pessoas do teatro, o grupo todo, era contra levantar prédio, que ia acabar com o espaço, que é uma questão típica da cidade de São Paulo, que é essa verticalização deslocada que a gente vive. E nesse vídeo é legal porque eles vão conversar, né? Eles vão fazer uma reunião. O Zé Celso já tem 80 anos nessa reunião. 81. Silvio Santos tem 86. Exato. Não, quase. E o prefeito era ninguém menos do que João Dória. João Dória, antes de virar governador, antes de tentar ser presidente, antes deles Nós cair... Nós estamos ressuscitando todo mundo. Exatamente, aqui, né? porque... Ô, Zé Celso! Tem dois fantasmas reais, assim, literais, e tem um fantasma político. O fantasma político, o Dória já não é mais nada. Não é mais nada. E essa gravação, ela é feita por uma das pessoas do Teatro Oficina que tá ali naquela reunião. Então é quase como um documentário acidental que tá acontecendo ali. Não, eu acho legal quando... Isso já é o final do vídeo, mas eu vou adiantar um pouco só pra falar do cameraman, que é um personagem assíduo, principal, fica com a câmera na mão. O Silvio Santos vai falar com ele. Você gosta de quê? Eu tô trabalhando, além da atuação no teatro, eu gosto do acervo do Teatro Oficina, como a gente fez hoje o acervo vivo acontecendo hoje. Mas você gosta de ser ator? Gosto de ser ator. Beleza. Eu sou um artista. Eu atuo, né? E parece que todo mundo da oficina fala assim. É multiartista. É multiartista. E é engraçado porque esse é um contraste na reunião. Sim. Porque do lado tá o João Dória, daquele jeito mais... sei lá... Almofadinha, vai. Almofadinha. Ele até faz uma mediação, ele ouve as partes, né? Sim. O vídeo começa eles chegando na reunião. Não, você vê todo... Cara, é muito legal porque como tem uma continuidade de espaço e tempo ali, me lembra, falando agora, entrando nas coisas de documentário, né? O cinema direto americano tinha aquela ideia de você ser a mosca na parede. Você tá acompanhando um evento e geralmente era um cinema que queria ver essas grandes figuras, né? Então tem documentários sobre Bob Dylan, tem sobre Rolling Stones, tem sobre o presidente Kennedy. E aqui você tá realmente num espaço desse. 3 pessoas que são muito midiáticas, que são grandes, assim, figuras da nossa cultura, em diferentes âmbitos, juntas numa sala conversando. Não posso deixar de citar aqui a presença do Suplicy. Eduardo Suplicy. Que tava lá, né? Fazendo uma mediação também ali a favor do Zé Celso. Mediação, tinha as arquitetas lá, que eu não vou lembrar todos os nomes, e o pessoal do grupo do Silvio Santos. E é muito legal porque tem um contraste, porque assim, o Silvio Santos, isso é legal de perceber, ele já tem costume com câmera. Os 3 têm. Os 3 têm, o Dória, o Zé Celso e o Silvio Santos. Mas o Silvio Santos, ele tem uma coisa que é dele como comunicador, que ele pode falar o que for que parece inofensivo. Você já reparou isso? Ele deu uma boa ideia.
A gente coloca lá a Trogalândia, que é o Cracolândia. Pra ajudar e o trocado que mais se destaca no dia. A gente cede a área pra Cracolândia. Tipo, ele zoou o Zé Celso o tempo todo. Zé Celso, deixa de ser esse artista. Não, você é menos sonhador. Você vai fazer o quê? É teu, não é teu, é de quem? Não. Mas o Zé Celso, ele zoou o Silvio também. Não, zoa pra caralho. Ele fala assim, você é minha musa. Você não sabe, mas você foi minha musa inspiradora depois que eu voltei vencido em todas as peças que eu fiz. Ok. Você tem isso na minha música, porque realmente o Zé Celso, durante todas essas décadas, que foram, sei lá, 30 anos de dessa disputa, discussão e disputa. ele fez várias peças que aludiam a isso. Ele adaptou os Sertões do Euclides da Cunha, que é a história de Canudos, uma resistência, como se fosse a resistência em relação ao terreno do Silvio. Não, e recebeu o Silvio Santos em mais de uma ocasião lá no teatro. Chegam alguns momentos que tem um impasse um pouco mais fervoroso, né? Mas o Zé Celso é esperto, viu que ele leva algumas pessoas para dar objetividade. Porque o Zé Celso, ele é a fluência, ela é o fluxo. Ele fala muitas coisas legais. Fala. Uma delas é que a cidade deveria ter um corredor cultural, ou seja, ligando vários pontos, para que você pudesse, inclusive no seu lazer, ter um espaço, né, diferente e que as pessoas fossem ver teatro, fossem ver música. E queria que virasse um espaço para a cidade, para as pessoas do bairro. Enquanto que o Silvio Santos, tendo pago aquele terreno, ele queria fazer algo que mais do que tudo lucrasse para ele, que era juntar prédio para ele vender, para especular, que é o que mais dá dinheiro na cidade de São Paulo. E o tempo inteiro o Silvio Santos fala, não, mas o terreno é seu, você vai fazer o quê? E o Zé Celso, o terreno não é meu, o terreno é da cidade. E aí eles tentam fazer alguma mediação nesse sentido. O Dória entra nesse papel de tentar mediar nesse papel de mediar que eu acho engraçado, porque o Dória fica muito tempo em silêncio. Fica, não consegue entrar no... E ele fica, deixa eu só um minutinho. Foi uma equação Porque há um grande construída. interesse Mas que a esse- pessoa vá nessa cidade infernal. Não, mas é o seguinte, espera um pouquinho, inclusive para você. Já se foi, você mas tem eu um tenho outro- compromisso muito grande com a cultura, porque você entende isso. Eu Você gosto, sabendo eu que gosto. você gosta. E teu secretário foi muito eloquente. E ele não consegue falar, né? consegue. E o Silvio é uma simpatia do caralho, tipo, apesar de ter várias questões ali. Exato. Mas o Silvio, ele é muito engraçado, porque, tipo, ele fala as coisas na lata, né? Celso, não seja sonhador, ninguém vai te dar isso aqui Mas de eu graça. sou- Não tem, não adianta. não é de Não vai ficar graça. sonhando. Deixa de ser artista, não sonhe. Olha, Quem vai você- ser rico? Tem sorte, daí. Você não deu Então- aí, o problema teu. Não, mas não é isso. Não, quem tem coisa que você Celso, sabe deixa eu te- Porra. Celso. Você tem talento, você é um artista. Eu tô adorando isso aqui. Acho que isso que é interessante, assim, as três figuras, eles são muito característicos e eles representam uma visão de mundo muito específica diferente, e muito antagonista, Sim, assim. sim, O Zé Celso é o cara da arte brasileira, é o cara que está de poncho e que tem uma coisa mexicana. Não, ele é E mexicano, o Silvio Santos, ele chega... acha que ele fala, você é mexicano? Não, o Silvio, ele chega, tá ligado? Tipo, o Zé Celso, aí o Silvio Santos... Ah, mas veio de mexicano? É uma coisa que ele traz tanta referência que ninguém entende o que tá acontecendo. Né? O Zé Celso é essa figura que toda hora tá assim, indo pra outro lugar que não é uma reunião. E já chega cantando. E que eu acho que, assim, é uma presença que ele precisa defender, porque ele é esse artista. É a representação da vida dele ali. Exato, mas ao mesmo tempo, pra quem tá assistindo de fora, sente que a falta de objetividade, às vezes, com a figura mediante do Dória, fala, até que o Dória tá... Não, é muito louco O isso. Dória é categórico, ele fala, ó, primeira coisa, o nosso primeiro interesse aqui é manter o patrimônio do teatro, né? É manter esse político, teatro. né? E o Silvio Santos tem o interesse dele, então a gente tem que criar um ativo. Aí ele começa a falar de cinema, de não sei o que lá. Assim, ele começa a mudar o plano original que o Zé Celso traz e abre na mesa. Não, e começa a falar assim, porque a gente pode fazer uns malls. Aí o Zé Celso, o quê? Mall, um shopping pequeno, aberto. E ele fala várias Os coisas termos, assim. tipo, não, inglês, não, Zé assim. Celso, relax. Relax. Zé Celso. Porque aí você vê aquele lado businessman também estereotipado pra do Dória. É muito bom que é isso. O Zé Celso tá de poncho. O Silvio Santos tá de saco de lixo, que é aquela blusa que a galera da Faria Lima adora. Que é aquele saquinho de lixo. Botocado com sorriso branco. Botocado que ele fica até assim com a lábia o tempo inteiro. E o Dória também, E parece que tá o tempo botocado, inteiro- botocado de Hugo Boss. Então, assim, são figuras muito típicas, assim. Não, e o Dória quer fazer rápido a reunião, e o Silvio também. O Exato. Silvio fica controlando o tempo inteiro, ele fala... vamos logo essa reunião, que não pode demorar muito, né? Igual o prefeito da cidade. O
é que assim, o Zé Celso, pra mim, do meu ponto de vista, ele é a pessoa que mais tá certa ali no projeto. Com certeza. Só que na postura, você fica assim, mas ele não consegue focar, ele não consegue, ele fica naquilo, e aí você vai achando que tem uma sensatez da parte do Silvio, da parte do Dória de tentar resolver aquilo. Só que a sensatez deles também é assim, eu quero fazer o meu e foda-se, eu quero levantar o meu prédio. Que tem? Qual o problema de levantar o meu prédio no meio da cidade? Não é isso que a gente faz aqui? Sim. Então, não vai deixar bonito, vai vitalizar. E eu acho que, pra mim, eu acho esse encontro tão interessante porque ele representa, assim, o desencontro de informações do Brasil, assim. A gente tem essa elite cultural que representa a brasilidade, representa toda essa bandeira. Não, uma hora o Zé Celso chega e fala assim, não, eu sou índio. Eu sou como um índio, sabe? Aliás, eu me identifico muito com eles, porque eu me identifico com a terra, sabe? Esse é o problema, porque o artista, teoricamente, deveria ser a pessoa mais esclarecida ali. De fato é, porque o projeto deles é muito legal. Mas quando eles começam a colocar a questão de viabilidade, ao invés de Zé Celso contrapor, puxar direito, puxar alguma coisa que fundamentasse a questão do projeto, ele vai para um lugar de Odara. Não, mas veja bem, a gente precisa respirar nessa cidade, nós estamos infartando. E assim, fica o tempo inteiro em cena. Mas na verdade a sensação do final é que não vai dar certo, porque pra mim é isso que esse encontro representa. São interesses muito diversos. E isso é o nosso problema. A nossa elite cultural... Seja ela de direita, esquerda... Não, eu acho que a elite cultural de esquerda, ela é dissociada da elite da direita. Sim. E que as duas estão tentando disputar o poder que o poder público tem. Sim. O Dória está sendo chavecado o tempo inteiro pelo Zé Celso e pelo Silvio. O Silvio num lugar pragmático, o Zé Celso falando assim, não, você tem que ajudar a gente, você tem que ajudar o público a ser do público e não sei o quê. Ninguém vai te dar nada, Zé Celso. Só que aí, o Silvio fala, ninguém vai te dar nada. Então é muito atrito acontecendo naquilo. Não, é muito atrito, mas eu acho legal você falar como são separadas, porque o desenvolvimento foi muito diferente. A esquerda, na ditadura, ela era maior. O sentimento de esquerda, a arte de esquerda, ela era uma coisa que estava aflorando, né? A própria televisão, a Tupi, antes do golpe, inclusive, estava existindo um movimento ali, talvez mais progressista em termos de cultura. Caetano Veloso, Tropicália, Jovem Guarda, enfim, né? E você vê uma transformação a partir, principalmente do fim da ditadura e para os anos 90, de uma hegemonia de direita. A cultura de direita dominou. E quando eu chamo a cultura de direita, é a cultura do empreendedorismo. Do it yourself. Faça você mesmo sem nenhuma... Self-made man. Mais do que faça você mesmo, que eu acho que é até legal, faça você mesmo. Mas o self-made man que é o cara homem que de negócio, vai construir um negócio. Exato. E isso, inclusive, nos programas de entretenimento, né? Com certeza. Que se tornaram todos. Curiosamente, ele tinha ele foi um dos apresentadores daquele O Aprendiz, e ele teve um programa de entrevistas com homens de negócio. Então ele é o representante também dessa cultura que ascendeu, a ponto até de estar no poder, de ser o prefeito da cidade. O que foi legal na reunião, uma hora o Dória fala assim, entretenimento também é cultura. Aí o Zé Celso, aí não. Ele fala, calma lá. Calma lá. A hora que o Dória falou assim, não, porque, por exemplo, você pega o Teatro Bradesco lá no shopping, aí o... Teatro de shopping é gaveta. Cara, e eu acho que... Gaveta, cara, isso não dá, cara. Cara. Eu entendo a postura do Zé Celso, mas... É um radical. Oi? Radical nesse sentido. Não, mas assim... De defender esse ponto de vista específico sobre o que ele acha que arte e cultura devem ser. Com certeza, mas uma vez que isso está sendo filmado, é isso que eu tô falando. Eu acho que às vezes a elite de esquerda, a galera mais classe média, que produziu muita coisa de esquerda no país e tal, eu acho que às vezes elas não têm noção de que quando a gente está falando publicamente, a gente está falando para muitas pessoas. E essa figura translocada, que é o Zé Celso, que é muito interessante, numa reunião de negócio, fica assim, porque se a pessoa tem menos informação, é capaz dela tomar parte do Dória. Que é o que acontece nos vídeos, porque o documentário, né, ele tá dividido em várias partes, esse encontro, né? Você vai vendo parte 1, parte 2, parte 3, e no YouTube você tem acesso aos comentários das pessoas. Sim. E a galera tá elogiando o Dória, a galera tá elogiando o Silvio Santos. Agora,
o que eu acho? Eu acho que o Silvio Santos tá querendo salvar o dele, tá querendo deixar São Paulo mais feio do que ela é, porque São Paulo é sim feia por conta dessa verticalização. Não pensa em espaços públicos. Você anda na Paulista, você não consegue sentar em um lugar sem ter que pagar pra você comer um negócio. Não, Ibirapuera agora é totalmente privatizado. Então assim... Zoado. Não, e tem uma Isso tá questão... errado. Tem uma questão que se o Silvio cede ali, ele abre um precedente. Ele abre um precedente. Ele é um cara de... Ele é um milionário. É por isso que a gente tem que olhar, às vezes, como uma questão de classe. Tipo, por mais que o Silvio fale muito, e ele tem uma comunicação muito foda, né? Com as pessoas, será que o Silvio tá ali pra fazer um corre por nós? Porque, tipo, a nossa vida só piorou, entendeu? Sabe por que Então, não tá? Porque nem ele e nem João Dória ficam a maior parte do tempo nem no Brasil. Quando ele pode, ele vai pra Flórida. Exato, Quando o Dória fica pode, ele vai pra outro aí lugar. esses caras que querem falar como deve ser o Brasil. Quem vai então, se importar porra. como tá o Bexiga se o cara não tá aqui? Exato. Quem tá aqui efetivamente é o Zé Celso. Não mais também, porque Sim, morreu. Mas morreu. o Teatro Oficina tá lá. Tudo bem que pode ter uma esquerda com outro tipo de discurso, mas essa esquerda mais, vou dizer, holística, né? Que... Caetanístico. O caetanismo é uma questão. Não, tem uma questão, que existe. e assim, eu gosto, só pra ficar claro, do Caetano Veloso musicalmente. Eu fui, inclusive, muito novo assistir as peças do Zé Celso. Com 13 anos eu assisti Os Sertões, por intermédio do meu pai. E realmente eu vi uma coisa muito diferente daquilo que eu conhecia. Mas o que eu conhecia não deixou de existir. E eu acho que, às vezes, a gente quer ser artista, é essa figura que não respeita regras, rompe qualquer lugar, ele é transgressor por natureza. Mas a gente está num país que elogia a disciplina, venera a humildade ou coisas do tipo. Então, o artista às vezes passa por um ser arrogante. Isso é uma discussão que a gente precisa fazer enquanto produtores, porque assim... Enquanto figuras que querem ter relevância política. Se a gente quer que a esquerda tenha relevância política, Exato. a gente tem que discutir como que a comunicação dela está chegando. Posso falar a minha experiência, por pode, exemplo? com certeza. Eu não sou de São Paulo. Eu venho de Araraquara, que por coincidência é onde Zé Celso nasceu. Aí, tá vendo? E eu não conhecia as peças do Zé Celso. Eu só vim conhecer em São Paulo. Agora, eu assisti SBT uma vida inteira, assisti a Chaves, assisti a Portas da Esperança. Não, é um fato que, assim, a comunicação do Silvio... Quem que aconchegou seu coração? Foi o Chaves, foi o Silvio, foi o Gugu, entendeu? Agora, de um jeito esquisito, que a gente até repensa, cara, aquela banheira do Gugu era uma loucura, meu Deus do céu. Sim. Do nada a banheira do... Mas do nada é a banheira! E o cara lá, e a mulher com a mão no granel lá. Ou o Van Damme com uma ereção no domingo à tarde, por causa da Gretchen. Então, assim, o Zé Celso, ele, assim como boa parte da nossa, de pessoas que fazem arte e cultura no Brasil, trabalham para um Brasil que a gente gostaria que fosse. O Silvio nada no que o Brasil é. De braçada. De braçada, cara. E ele não se importa moralmente com o que ele precisa fazer ou deixa de fazer. Não, ele vai se adaptando com o contexto. Eu vejo o Silvio muito como chefe de máfia, sabe? Assim, tem uma frase no Poderoso Chefão muito poderosa, que o Poderoso Chefão, interpretado pelo Marlon Brando, ele fala assim: nós mexemos com jogo, bebida, porque são coisas que a igreja proíbe, não o Estado. Entendeu? Então isso vende. O Silvio foi um dos da velha guarda, assim, incanceláveis. E ele falou um monte de merda. Tipo, ele falou um monte de coisa assim, de fazer de tudo. E ninguém consegue olhar pro Silvio e falar assim: que raiva desse homem. Nem o Zé Celso. Não, nem o Zé Celso. O Zé Celso falou assim: tô falando que você tá muito politicamente incorreto. Eu tô adorando que você esteja assim. Os críticos estão dizendo que eu estarei politicamente incorreto, não sei o que. Eu acho que você dá uma liberdade total, não sei o que. Você é maravilhoso. Eu acho. Não tem que fazer isso. De algum sentido, a transgressão que o Silvio faz, ela é a transgressão que o Zé Celso faz. Ele é contra o que é certo. Ele coloca a gente pelada no palco dele. Então, até nos paralelos que surgem entre eles, é interessante. A diferença que o Silvio tem poder de colocar o prédio e de ter o terreno, porque ele tá jogando o jogo que é o jogo do dinheiro. Não, e ele fez a reunião, eu acho, muito que para mostrar e demarcar um espaço em relação a um problema, como vários outros que o Silvio administra. Por isso que ele é muito objetivo. Só que aí que eu penso novamente a questão da comunicação. Porque, inclusive, o Zé Celso é formado em Direito. Se eu fosse o Zé Celso, lá vai eu com o meu... Se eu fosse, mas se eu fosse o Zé Celso, eu ia vestir de terno, de óculos, mas nunca ia com o acontecer. diploma do Direito debaixo do braço, sentar e estudar. Não, então, não sei o que lá...
Por quê? Porque ele colocaria o Silvio mais na parede do que ele... Porque o Silvio tá acostumado... Será, Lucas? Porque isso é ceder a visão de mundo possível. O Zé Celso é aquilo. A resistência que o Oficina oferece é nessa Eu entendo, Blay, mas o que eu tô dizendo é que assim, nós precisamos começar a surpreender nosso inimigo. Eu não acho que aquilo surpreendeu o Silvio. O Silvio já conhecia a Oficina. O Silvio sabe quem é o Zé Celso. Aquilo não surpreendeu, aquilo é o esperado do Zé Celso. Eu já estive, inclusive, em espaços que o Zé Celso entrou, político, e ele quis acabar com a Assembleia vindo com aquelas danças, ele não respeita nada. Então assim, isso, você tá passando por cima de uma organização de 300 pessoas, entendeu? Esse é o lugar do artista, ele não tá mais conseguindo confrontar o poder facilmente tá derrotando ele. Mas eu acho que ele traz um ponto que, assim, ele é o teatro mais... o melhor teatro segundo The Guardian. Ele coloca crivos que naquele lugar você pode usar mas também. Assim... Mas sabe o que eu acho também? Quem mora, mas o que é o The Guardian? Pra galera que fala inglês que nem o Dória e o Silvio, eu acho que é. Pra quem tá na Flórida é alguma coisa. Essa reunião também demonstra um estado que a gente tem vivido há um tempo já, acho que pelo menos uns, 12 anos, que é assim, a direita está no poder. Por mais que agora não esteja, ela ainda tá. Ela tá na Câmara, ela tá... Na época ela tava na prefeitura, porque o Dória era um homem de direita. Então numa reunião que o Dória é quem é e tá coordenando a cidade de São Paulo, e o Silvio é quem é e o Zé Celso é quem é, o Zé Celso vai chegar como um ser alienígena mesmo nesse contexto. Então assim, a gente tá lidando com o fato de que a esquerda tá precisando se adaptar a essa direção. Então, mas eu acredito que esse adaptar não é renunciar, por exemplo, às suas defesas. É essa a questão. Eu só tô chamando a atenção porque os anos 70 viveu uma transgressão no modo de ser, né, na cultura. Mas, se a gente for parar pra pensar hoje, o mercado não só absorveu, como criou categorias específicas para cada uma dessas coisas. Ele foi muito hábil nesse sentido. Então, eu tô só chamando a atenção porque os capitalistas, olha, agora vai subir... As pessoas acreditam mais nesses caras do que em figuras como... Não só o Zé Celso ou qualquer outro artista. Porque essas figuras parecem muito disciplinadas, parecem muito organizadas com aquilo que faz. Porra nenhuma. Tanto que você acha que o Silvio não faz as loucuras dele, né? O Silvio é o que mais faz loucura. Mas assim, é se interessar por aqueles que a esquerda diz que defendem, entendeu? Porque não se interessa. A questão eu acho que a representação que o Zé Celso ele carregava e que ele carregou nessa reunião que a gente assiste, ele tá defasado com o que é a galera que precisa dessa transgressão que a esquerda deveria defender. Eu acho que a questão é que a esquerda tá com uma crise de identidade muito grande. O caetanismo entra nesse lugar do glauberismo. É triste pra mim, é triste pro Lucas. A gente que gosta muito mais de um projeto de Brasil que prioriza um parque do que um prédio, mas a gente vê o vídeo e fala assim, cara, o Zé Celso perdeu. Essa é a sensação que dá. Sim. Então, assim, isso é atestado pelos comentários, isso é atestado pela maneira como as eleições acontecem hoje. Então, eu acho que é interessante porque é uma crise estética. Eu acho que é uma crise estética que também é política. Por isso que eu tô chamando a atenção por esse interessar. Se interessar é, primeiro, não olhar as pessoas como animais ou como pessoas que estão sendo simplesmente tocadas que nem boi, alienadas. Porque grande parte da esquerda, inclusive a alta cúpula, olha inclusive para as pessoas dessa forma. Sim. Só que as pessoas não são ignorantes nem são burras. Então elas falam, beleza, vocês querem me olhar, me julgar, falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, então toma. Agora eu quero ver vocês segurarem um cara que falou que vai descer cacete em vocês. Porque assim, é uma reação... E no fim das contas ela leva o cacete. Ela leva o cacete, mas assim, a raiva é tão grande que ela vai precisar mirar em alguma coisa. Eu acho que até nesse sentido, esse encontro e esse vídeo, pra mim ele representa como o Brasil estava se dispondo ideologicamente, esteticamente naquele momento. Assim. Tem um lugar no começo da reunião que me dá muita raiva particularmente, que é assim, independente se é de esquerda ou direita, a elite toda se conhece. O Suplicy chega, o Silvio pergunta, e seu filho como tá? Tá lá em Los Angeles, ele fez Casa dos Artistas. Nossa. É aquela conversa típica, assim, de festa que tem carpaccio e prosecco, tá ligado? Aí você vai... No eventinho, ai, carpaccio e prosecco. E Suplicy, como é que está o Supla? Não, está bem. Foi para New Jersey agora, vai ter um show de rock lá, e depois vai para Londres.
Parece que é o natural daquelas pessoas. E de fato é. E é. Porque dinheiro traz isso, né? Sim. E uma coisa que é interessante é que o que está colocado na mesa ali, dadas as proporções, até porque o Oficina e os Excelsos também não são o MST, mas é um problema estrutural do Brasil, que é um problema de terra. Exato. Né? É um problema que, assim, organiza cara, é um grande muitos problema do Brasil. conflitos. Porque o Brasil é um país com muita terra e uma terra. distribuição inacreditavelmente desigual. Tipo, tosca, porque assim, o tanto de agricultura que você poderia ter, postos de trabalho, cidades satélites, porra, era pra isso aqui ser muito mais organizado do que a ganância dessas pessoas que trazem conceitos chapados dos Estados Unidos e querem colocar forceps aqui de qualquer maneira, entendeu? Exato. Só Aí que é aí, foda. e eu acho E que essa é a grande questão- tragédia. Eu acho que se eu fosse dar um nome, se fosse um documentário, é tipo o ocaso da esquerda. O encontro entre Zé Celso, Sim, Silvio e Dória. sim. Porque isso é pra gente entender como dar a volta por cima. Exato, Porque essa é a questão. Os caras estão querendo colocar prédio pra vender, prédio de 20 metros quadrados que você tem que cagar cozinhando, porque não tem, a cozinha tá Sim. aqui, o banheiro tá aqui, pra eles ganharem dinheiro, porque não é pra viver. As pessoas pensam num país que não é pra viver, porque elas não vivem. O cara tá na Flórida, o cara tá na Europa. O Zé Celso tava no Brasil, só que não conseguia falar com o brasileiro. Da maneira como a cidade está se construindo, é um lugar cada vez mais inóspito. Exato. Caro, inclusive. Qual é o primeiro lugar que as pessoas vão sentir? Eu acho, sinceramente, sempre vou achar que é no bolso. Essas figuras, eles estão criando riqueza pra quem, afinal de Não, contas? a gente entendeu? tá na merda. Não ia se resolver ali. Não. Ficou por muitos anos. Aquilo foi em 2017, eu acho. A questão só acabou ano passado. O Grupo Silvio Santos recebeu 60 e tantos milhões pelo terreno, cedeu, e agora vai virar o Parque do Bexiga. Finalmente. Então vai virar um parque. Zé Celso teve uma vitória póstuma, assim como o Silvio teve uma derrota póstuma, né? Os Não, dois teve e faleceram. lutou a vida inteira por isso, né? A gente tá Exato. fazendo algumas questões aqui em relação à reunião. A gente está encarando esse encontro e essa filmagem como um documentário que está falando sobre a gente. E eu acho interessante de conversar sobre isso porque ele fala de uma coisa muito direta que a gente está vivendo. Assiste aí, come uma pipoca, De se nós diverte. mesmos, exatamente, dá pra se fica divertir rindo, muito. Dá pra se divertir. E vou te pedir pra curtir, compartilhar e, por Comentar. favor, comentar. O que você acha dessas questões que a gente Você é levantou time o quê? aqui? Time Dória? Time Silvio? Você time Zé gosta mais do Celso? Dória, Silvio Santos, Zé Celso. Você pode convidar, né, seus amigos também, suas amigas, todos aí, pra curtir esse canal, cara, porque tá dando um trampo da porra fazer. Exatamente, Me segurei ajuda até aí. agora pra não falar um palavrão. Segue vai a ter gente no Instagram, ó, Maciota Clube no Instagram, maciota.clube no TikTok. Pronto. Segue, Vai se lá, inscreve aqui, se ativa o inscreve. sininho pra você saber quando Aê! sai um episódio novo. Valeu, galera. É isso. Valeu, falou. Abraço.